Tudo bem, nós vamos começar aqui mais uma reflexão tratando sobre ciência e os conhecimentos científicos. Nós estamos trazendo uma série de tutoriais, reflexões, alguns vídeos tratando sobre essa temática, ciência e conhecimento científico, com o propósito de auxiliar o aluno nessa busca, né, nessa reflexão, nessa instigação para o conhecimento científico relacionado, ou seja, no que tange à feira de ciência. Então, aflorando algumas ideias para que o aluno possa se estimular no sentido de ver a beleza e a grandeza da ciência, né? Então, nós estamos dando essa contribuição aqui. Então, vamos continuar. Vamos começar aqui o seguinte: a pesquisa científica ela deve ser desenvolvida por meio de várias etapas, né? Várias etapas. Então, é dentro dessas etapas que nós queremos refletir um pouco, trazendo aqui algumas ideias relacionadas, né, alguns elementos para o projeto de pesquisa. Vou detalhar aqui alguns pontos que eu acredito que seja importante. Então, vejamos aqui. Segundo Gil, aí, em 2010, no seu livro, né, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, ele nos traz essa reflexão aí. Ó. Não há, evidentemente, não há regras fixas acerca da elaboração de um projeto. Sua estrutura ela é determinada, conforme ele destaca aí, pelo tipo de problema a ser pesquisado e também pelo estilo, né, dos autores do projeto de pesquisa que se envereda. Embora não se tenha certas regras fixas, entre aspas, né, mas podemos destacar a seguir algumas etapas, alguns elementos para o nosso entendimento. E eu quero destacar esses elementos e um projeto de pesquisa ou etapas, como você queira chamar. Então, vamos evidenciar aí, em toda pesquisa ela começa, né, pela formulação do ou da problemática, né? O tema, o que é o tema? Né? A pergunta problema, o que é? O que é que eu quero pesquisar? Né? As hipóteses são as prováveis respostas para solucionar o problema. Então, tema, pergunta, problema, hipótese, os objetivos, né, que esclarece o que desejo pesquisar. Para quê? Para que eu quero pesquisar esse tema, esse assunto. A metodologia, né, são os caminhos a ser trilhados, como, com que, né, quais são as ferramentas, quais são os meios, os resultados, o que se deseja esperar e a conclusão. E as referências bibliográficas. Então, esses elementos nós vamos aqui trazer aqui algumas vislumbres, né, para o nosso entendimento sobre esses elementos. Então vejamos aqui cada um deles. Olha só, vamos começar com o tema. É importante evidenciar, né, que toda pesquisa começa pela formulação do tema, né, e da pergunta, né? Mas principalmente vamos começar pelo tema aqui, o assunto. O assunto que você deseja desenvolver, o assunto que você deseja pesquisar, né? Chamou sua atenção, vamos dizer dessa forma. O assunto é o objeto, é o assunto, a área que se deseja investigar. Ela tem que se tornar precisa, claro, né? O que se pretende realizar na pesquisa. Então tem que ser bem objetivo mesmo. O tema pode ser redigido em uma só frase, né, ou em várias. Não é importante que seja longo ou técnico, né? Um tema longo, bem cansativo, não, evita isso aí. Delimitar o tema. É muito importante delimitar o tema, deixar o tema bem enxuto, né? Então, o tema é um elemento importante na sua pesquisa. Depois do tema, nós temos, dentro do tema, atrelada ao tema, né, a introdução contemplará o tema. Né? Então, a introdução já está contemplando aí o tema, que deve ser o mais delimitado possível, seguido de uma problematização, eventualmente, de suas hipóteses. Vejamos aqui exemplos, ou um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, em formato de pergunta, né, de afirmativa, né? É inegável que a Revolução Industrial causou diversas transformações sociais,
O trabalho alterou significativamente a qualidade da alimentação e o tempo disponível de preparo dos alimentos. Olha só, ele já começa aí fazendo um esboço, né? Essas mudanças são perceptíveis na sociedade atual, por isso é necessária a discussão do assunto. As origens da obesidade entre os brasileiros são muitas, entre elas a mudança da vida rural para o contexto urbano. Ele faz um histórico aí, um levantamento, e a rotina intensa que gera o sedentarismo entre os indivíduos. A fonte aí, né? Então, isso é uma parte, uma introdução sobre um tema específico, né? Outro exemplo de introdução, né, que se poderia. Então, introdução é um fragmento, né, bem enxuto, bem objetivo sobre o que você está estudando. Qual é a origem do problema da obesidade no Brasil e no mundo? Começou aí com uma pergunta. Fica evidente que essa questão precisa ser discutida, então ele vai discorrendo aí. Então, isso são modelos de introdução de um trabalho, de uma redação, de um relatório que você queira fazer. Então, você enxuta, deixa bem enxuto a sua introdução. Você dá logo aquele cartão postal, né, do que você quer tratar na introdução, atrelada aí o tema. Então, isso é interessante. Outro elemento importante de um projeto de pesquisa é a pergunta-problema. Nós vimos aí o tema, a introdução, o tema atrelado à introdução, atrelado ao tema, e depois nós temos aí na sequência a pergunta-problema. O problema de um trabalho científico, também conhecido como questão norteadora, ou seja, o problema é para dar um norte, um direcionamento à questão de pesquisa. Problema de pesquisa, pergunta norteadora, dúvida a ser respondida. Então, é interessante esse elemento aí, a pergunta-problema, que é uma questão norteadora. É a expressão do tema que o investigador, a investigadora, né, o pesquisador, a pesquisadora deseja estudar. O quê? O que eu quero pesquisar? Né? Normalmente o problema é feito em forma de pergunta, né, que é a pergunta-problema. Né? O problema é de natureza científica. Você vai em busca desse conhecimento. Veja aí, a pergunta-problema. Coloquei aqui uns exemplos. Tema: cultura organizacional em empresa X. O tema, aí a pergunta, transformando o tema numa pergunta. Quais os tipos de cultura organizacionais predominantemente nas 5 maiores empresas X brasileiras? Olha, peguei o tema, transformou-se numa pergunta. Veja outro exemplo. Tema: o estresse e produtividade na organização da empresa W. Problema: como o estresse afeta a produtividade dos funcionários na empresa W. Então, pega o tema, transforma numa pergunta. Pergunta, problema. A fonte. Vamos aqui. Então, tema, a introdução. Nós temos aí a pergunta, problema. Aí vem as hipóteses, ou hipótese. É outro elemento importante. As hipóteses são respostas prováveis, a priori, possíveis, supostas, né, e provisórias do problema. Então, na verdade, são respostas provisórias, nem sempre explicitadas por escrito, ou seja, nem sempre aparecem nos projetos de pesquisa, mas está bem claro na mente do pesquisador. A pergunta problema, e também que essa pergunta problema vai levar a você a formular suas hipóteses, que são prováveis respostas sobre a problemática. Na verdade, provisórias em relação ao problema. Segundo Santos, em 2011, né, a hipótese nada mais é do que uma provável solução para o problema proposto. Está claro, né? Vejamos alguns exemplos de forma resumida entre tema, problema e hipótese. Veja esse esquema aí. Ó. Temos o tema, o problema e as hipóteses. Por exemplo, o tema aí é sugerido aí pelo o autor, né? As crianças e o uso do celular. Esse é o tema. Vamos pesquisar sobre esse tema. Vamos formular esse tema numa pergunta, né? Uma pergunta. Então, qual o uso que as crianças do bairro X fazem dos celulares? Olha, pegou o tema, transformou-se num problema. Aí tem as hipóteses.
outro tema aí, ó, infecção hospitalar. Aí transformar o tema numa pergunta. Qual é a relação entre o tempo de permanência no hospital e a infecção hospitalar em pacientes em estado grave? Tema, transforma numa pergunta. Lógico que essa pergunta aí vai depender muito do que você quer pesquisar. Né? É muito importante a reflexão, a criticidade dentro do estudo de uma pesquisa, quer seja de pós-graduação, quer seja um simples trabalho de feira de ciência. Aí você vai criar as hipóteses, que são as possíveis soluções, prováveis soluções sobre o problema que você detectou e quer investigar. Por exemplo, o tema aí, ó, qualidade de vida do trabalhador. Quais fatores influenciam a satisfação no trabalho dos profissionais da tecnologia da informação? Olha só, aí vem as hipóteses, compreende? Então, segue uma estrutura, ok? Está bem claro aí, né? Depois nós temos os objetivos. Para Santos, 2011, diz que o objetivo procura dar uma visão geral do assunto da pesquisa. E depois vamos aos objetivos específicos, bem direcionado, né? O pesquisador deve mostrar a importância do assunto aí nos seus objetivos, sobre a importância do trabalho. Outro elemento extremamente importante é a metodologia. Vejamos aqui. Ó. A busca pelo conhecimento científico é um processo crítico, reflexivo, que envolve, né, um procedimento metodológico. Então, vejamos. Dissertando Santos, em 2011, evidencia que o método nada mais é do que o caminho a ser percorrido para se atingir o objetivo proposto. Então, o que é que você quer atingir? Quais são os passos que você vai utilizar, os instrumentos, as ferramentas, para você atingir os seus objetivos, da sua pesquisa, que se formulou a partir do tema? Então, veja, método é o caminho para se chegar a um novo conhecimento. Né? É muito importante a metodologia. O método divide-se em vários grupos. Nós temos vários grupos. Em outra reflexão, a gente vai refletir de forma mais adentrando mais esses meandros desses grupos. Metodologia de pesquisa é o estudo dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Onde eu quero chegar com esse trabalho, com essa minha pesquisa? Ou seja, é um conjunto de procedimentos. Eu vou utilizar o quê? Um questionário, para depois tabular esse questionário, e aí esboçar em gráficos, em tabelas. Então, é a sua metodologia, são os seus passos, são os meios, quais são os instrumentos que você vai utilizar. Tá? Isso é importante. Os resultados. Depois da metodologia vem os resultados. Os resultados da pesquisa é onde pesquisadores apresentam os resultados. Fiz uma pesquisa, elaborei, sei lá, 6 perguntas, 7 perguntas, 10 perguntas, e fui em um determinado local e fiz a pesquisa, sei lá, no supermercado, num ambiente de trabalho, para pesquisar sobre um tema que eu formulei, achei interessante pesquisar. Então, você vai coletar esses dados, depois vai tabular esses dados. Tabular é você colocar em tabelas, em gráficos, você desdobrar esses dados, né, de uma forma compreensível, que as pessoas consigam ler o que você pesquisou. E aí você coloca em tabela, em gráfico, etc. Então, são os seus resultados da pesquisa. Isso é muito interessante. E a conclusão, né? Para Santos, né, a conclusão do trabalho científico nada mais é do que a resposta ao problema que deu origem à sua pesquisa. Então, você vai observar aí que você vai seguindo passos na sua pesquisa, compreende? Então, esses passos eles são extremamente importantes nas suas pesquisas. Né? Então, os elementos de um projeto de pesquisa, a gente viu aí praticamente os elementos principais de um trabalho de feira de ciência que você deve desenvolver, ok? Vamos aqui terminar. E, por último, o resultado da sua pesquisa você vai colocar no banner. O banner ele vai ter as seguintes dimensões. Olha, tem toda a estrutura aí. Tem o tema, o título. Quero chamar a atenção aqui para a questão do título do trabalho. Você coloca aqui o título em cima, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, certo? Olha, o título do trabalho. Logo abaixo vem orientadores. Se for 2 orientadores, 3 orientadores ou um orientador, tem que colocar o nome dos orientadores. E
os alunos, os componentes que fizeram o trabalho, a pesquisa. Aqui, o logotipo da escola. Você coloca o logotipo da escola, né? E aqui você coloca o logotipo da Secretaria da Educação, da qual você faz parte. Aí, logo abaixo, vem a pergunta-problema, vem as hipóteses, a introdução, os objetivos, metodologia, resultados, né? A conclusão e a referência bibliográfica. Então, isso aqui é o banner. O banner, você pode tanto fazer o banner com papel madeira, né? Eu, particularmente, não acho muito legal com cartolina, mas se você emendar as cartolinas para ficar com a seguinte dimensão de um trabalho de pesquisa, o banner ele tem que ter o tamanho de 90 centímetros de largura por 120 de comprimento. Então, essa aí é a estrutura de um banner. Alguns alunos me perguntaram se deve escrever. Tem alunos que tenta fazer um trabalho de pesquisa, aí coloca a letra bem miudinha, de forma manuscrita. Se a letra for grande, é interessante que a letra, quando você for preencher aí os pontos aí do seu banner, que a letra seja bem grande, né, para ser legível. E de preferência digitado. Eu particularmente gostaria muito que fosse digitado. Seria mais organizado, né? Mas não significa dizer que você não possa fazer manuscrito. Eu gosto que a letra seja grande, não minúscula, que nem você consegue. Porque o banner é apenas um norte para você realmente apresentar o seu trabalho numa culminância de feira de ciência, ok? Então, tome cuidado com esses detalhes. Então, o banner é essa estrutura. Então, o banner pode ser de papel madeira, com essas dimensões, ou de lona, linho, né? Geralmente, lona linha é um pouco mais cara, tem um valor mais, tem um custo. Não é tanto não, mas tem. Às vezes os alunos não têm esse dinheiro. Mas aqui a gente orienta as duas opções. Mas de preferência o papel madeira resolve muito bem. Aí você vai encaixando aí as partes do seu trabalho de pesquisa no seu banner para você fazer a apresentação e fazer a sua defesa do seu trabalho, que vai ficar muito legal. E aqui a referência bibliográfica, né? Deve conter a relação das referências que você pesquisou, sites, livros, né, entrevistas, etc. Eu coloquei aqui alguns exemplos de referência de livros como elementos essenciais. Por exemplo, os autores, você coloca o título, o subtítulo, se houver, a edição, se é 2011, 2024, 2006, 2007, o local, a editora, a data da publicação. Veja o exemplo, Gil, né, Antônio Gil, C, como elaborar projeto de pesquisa, aí, seguindo a estrutura. Quinta edição, São Paulo, a Atlas, editora, né, 2010. Marconi, Marina, de Marconi Lacatos, né, e aí tem a estrutura do seu livro. Então, dessa forma que você faz um referencial bibliográfico para uma feira de ciências, para ficar realmente nos trinques, como diz aí o ditado. Referência de livro por meios eletrônicos, como se você fez uma pesquisa num site ou num e-book, aí tem a estrutura aí, você pode seguir, que está extremamente corretíssima, né? Se for um site que você pesquisou, é disponível em HTTP, integrada, minha biblioteca, etc, etc, etc. Aqui é um exemplo, só exemplo de referências bibliográficas de meios eletrônicos. E aqui uma síntese do que a gente tratou aqui, né? Toda pesquisa começa pela formulação da temática do tema. O tema pergunta problema, as hipóteses, os objetivos, a metodologia é extremamente importante, os resultados que você fez, uma entrevista, né, um questionário, depois tabulou isso, e a conclusão de referência bibliográfica. Então, essa é a estrutura de um trabalho de pesquisa a nível de feira de ciência, ok? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, essas reflexões que eu estou dando continuidade, e até a nossa próxima reflexão, trazendo outros assuntos relacionados à ciência e conhecimento científico. Então, até lá.